Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma devocional que todas as semanas nós estreamos aqui no canal Café com Teologia. E hoje eu vou falar de mais um episódio contado por Mateus que mostra Jesus num momento extraordinário. E aí, será que esse momento foi assim mesmo ou será que foi diferente? Fica comigo até o final que nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Fica também o meu convite para você contribuir com a manutenção e com o crescimento desse canal. Você pode se tornar membro em um dos pacotes que nós temos aqui, ter acesso a conteúdos exclusivos, pode ser um apoiador recorrente lá na Apoia-se e pode contribuir na chave Pix a partir de R$ 2. Se cada pessoa que nos acompanha contribuir com R$ 2, já vai nos ajudar bastante para mantermos e ampliarmos as nossas possibilidades. Participe você também. Bom, hoje eu quero falar sobre um episódio muito importante, que é quando Jesus caminha sobre as águas, né? Na pergunta eu falei, será que esse episódio foi assim ou não foi assim? A pergunta que nós devemos fazer nesta passagem não é essa, porque, infelizmente, muitas pessoas querem passar para a gente até apenas as coisas extraordinárias, os grandes fenômenos, os grandes episódios. Muitas vezes nem conseguem ler o texto na íntegra e compreender o que o texto realmente quer dizer. A semana passada eu falei sobre a multiplicação e no texto não tem a palavra multiplicação em momento algum. E quando nós nos apegamos a esse tipo de narrativa, nós acabamos perdendo o que realmente importa de uma passagem bíblica. No caso, a pergunta é: o que é que esse texto tem para me ensinar? Porque o texto traz um ensinamento lindíssimo que nós vamos ler aqui agora, Mateus capítulo 14, do 22 ao 33. Em seguida, obrigou que os discípulos embarcassem e fossem na frente dele para outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, subiu ao monte para orar a sós. Ao anoitecer, continuou ali sozinho. Entretanto, a barca já estava longe da costa, sacudida pelas ondas, pois o vento era contrário. Antes do amanhecer, Jesus veio ao encontro deles, caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o viram caminhando sobre o mar, ficaram alarmados e diziam: é um fantasma. E davam gritos de medo, mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me que vá ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. Tendo descido da barca, Pedro caminhou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas, ao sentir a força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus, estendendo imediatamente a mão, segurou e disse: que fé pequena, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento cessou, e os que estavam na barca se prostraram diante dele e exclamaram: verdadeiramente és filho de Deus. Quando eu li essa passagem, você parou para prestar atenção em quantos ensinamentos riquíssimos tem o texto para cada um de nós, para cada uma de nós? Bom, em primeiro lugar, o texto diz que depois de uma agenda agitada, de uma demanda muito grande, Jesus incentivou os seus discípulos, eles precisavam cruzar o Mar da Galileia, é esse o local que está sendo narrado, representado, e Jesus estimulou os seus apóstolos a irem na frente. Por algum motivo, Jesus não quis ir com eles no barco
pelo mar da Galileia para passar aquela noite e chegar do outro lado, provavelmente na manhã do dia seguinte. Qual teria sido esse motivo? O motivo é dito pelo próprio texto, pela própria passagem. Jesus queria ter um momento a sós de espiritualidade. Jesus queria orar sozinho. Era um momento íntimo. E é claro que o cristianismo ele tem expressões comunitárias de fé, expressões para outra pessoa, para cuidarmos uns dos outros, acudirmos o necessitado, acudirmos a pessoa que precisa de ajuda, darmos atenção a quem é desprezado de alguma maneira, mas o cristianismo ele também tem esse lado que é íntimo, que é pessoal, que é da pessoa com Deus, e era isso que Jesus queria fazer. Jesus queria exercitar a sua espiritualidade e, naquele momento específico, não queria fazê-lo na presença dos discípulos, que ele já tinha feito tantas outras vezes. Jesus os estimula a ir na frente e ele passa um bom tempo à noite orando com Deus, revelando o seu interior, o seu coração, os seus desejos, suas preocupações, os seus cansaços, colocando tudo diante de Deus. E esse é um primeiro ensinamento bonito e necessário para cada um de nós. Não importa onde, não importa quando, não importa de que maneira seja, mas é importante, se você crê, se você considera a fé relevante, que você tenha esses momentos de espiritualidade a sós. Não em todo o tempo, porque a espiritualidade ela não é alienante. E a espiritualidade de Jesus, mesmo nessa intimidade com o Pai, também não era. É uma espiritualidade que é muito importante enquanto exercício espiritual para o meu fortalecimento, para o meu crescimento e aprendizado e para que, consequentemente, eu também compartilhe com outras pessoas. Jesus esteve a sós, orou e logo em seguida foi socorrer os discípulos que estavam necessitados do seu carinho e da sua atenção. Então, de tempo em tempo, sempre que sentir necessidade, não há restrição para isso, não há limite para isso, mas sempre que você puder, tire o seu momento a sós de oração, de reflexão, de abrir a sua boca, o seu coração mais do que a boca, diante de Deus e colocar tudo que você tem aí diante dele. Isso é um exercício que cura psicologicamente, que cura interiormente e que cura espiritualmente também, muito necessário, tanto que o próprio Jesus quis praticar momentos assim, né? Os discípulos, então, entram na embarcação, vão navio adentro e, no meio dessa caminhada, algumas coisas saem fora do previsto. O Mar da Galileia tem esse nome, ainda que tenha tamanho de lago, porque, pela geografia da localidade, de vez em quando os ventos batem e causam ondas como se fosse no mar. São imprevisíveis. Tanto que pescadores experientes como Pedro não conseguem saber quando isso vai acontecer, porque é meio que repentino. E nesse momento, quando eles estavam no barco, o texto diz que o vento era contrário. O vento era contrário. Você já viveu situações da sua vida em que o vento parecia contrário? Você está vivendo situações da sua vida em que o vento parece contrário, em que parece que nada dá muito certo, em que parece que tudo que você faz tem que se esforçar muito para que aconteça, em que parece que nada ajuda, pelo contrário, parece que tudo gera uma resistência. Nessa noite, os discípulos também enfrentaram um quadro como esse, em que o vento era contrário, o vento arrastava o barco. Para o barco não se perder, eles tinham que lutar muito para mantê-lo em prumo, né? Mas aí o texto vai dizer que no meio daquela aflição toda, eles têm uma visão
que lhes parece fantasmagórica, que lhes parece aterrorizante de Jesus caminhando sobre as águas, Jesus vindo ao encontro deles. O interessante é que quando nós estamos vivendo algum momento de vento contrário, em que as coisas parecem não funcionar bem, não darem certo, em que as coisas parecem ter uma resistência muito forte, isso nos cansa, isso nos desgasta, isso nos deixa desesperançosos em alguns momentos, né? Estamos tão envolvidos ali naquela luta, naquela batalha, no desejo de superar esse momento adverso, que isso acaba nos impedindo de ver as possibilidades que estão se apresentando diante de nós. E o mais complicado disso, quando uma solução aparece diante de nós, a gente ainda tem uma visão fantasmagórica do que seria a solução. Os discípulos estão olhando aquilo e têm medo daquilo que se apresenta. Tem medo do que é a solução para os seus problemas. E às vezes pode ter alguma solução que você está tendo medo dela se apresentando para você. Os discípulos que não faziam parte da sua fé acreditar em fantasma, no momento do aperto, não tem dúvida, é um fantasma. Porque as dificuldades, às vezes, elas questionam a nossa própria fé, as nossas próprias convicções, as nossas próprias intimidades em relação à espiritualidade. E assim os discípulos demonstraram. E o que eles revelam com isso? Que ainda não têm uma fé amadurecida. E quando Jesus vê aquela cena toda, Jesus faz questão de lhes acalmar e dizer: não temas, sou eu que estou aqui. E Pedro, né, expressa algo que talvez os outros queriam também fazê-lo, mas ele toma a iniciativa e diz: se és tu mesmo, ordena que eu vá ter contigo e ande sobre as águas. E o texto diz que Jesus consentiu nisso e Pedro começa a andar sobre as águas. Ou seja, Jesus, num raro momento da sua vida e do seu ministério, expressa o poder de Deus. Pois é, esse poder que é tão falado pelas pessoas, que é tão vendido de maneira fácil por muitos pregadores, que é tão apresentado de maneira propagandística na vida e no ministério de Jesus, apareceu em exceções como essa. Exceções. Porque na grande parte do tempo de Jesus, o que ele faz e ensina é o processo de humanização, porque a verdadeira espiritualidade de Jesus nos humaniza para dentro e para fora de nós. Jesus nunca teve ostentações com o poder de Deus, tanto que quando lhe foi oferecido, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Jesus não aceita essa oferta que ele considera e que era diabólica mesmo, né? Agora, no momento em que Pedro quer ter um contato com o poder de Deus, Jesus consente. E consente para mostrar para Pedro e para os outros e para nós também que a relação nossa com Deus não se baseia no seu poder. Por quê? Porque nós não somos poderosos. Porque nós somos pequenos, criaturas, falhos, limitados, frágeis. Quando uma relação é baseada no poder, ela não dá espaço para fraqueza. O poder, uma relação baseada no poder diante da fraqueza, precisa eliminá-la, porque não há espaço para fraqueza diante de uma relação estabelecida no poder. Não há espaço para uma relação baseada, por exemplo, na justiça retributiva, que muitos ainda afirmam, porque diante da justiça retributiva, qualquer ato falho deve ser punido. É isso o que a justiça pede que seja feito. Jesus está mostrando para todo mundo que quiser ver que a relação nossa com o Pai, proposta por Ele,
se baseia na graça, se baseia na misericórdia, se baseia no amor. Só assim é possível que haja relação entre os seres humanos e Deus, quando ela é baseada no amor e na misericórdia. Porque Pedro até experimenta um pouco desse poder, mas logo começa a afundar. Aquilo não é para ele. Começa a afundar, começa a olhar ao redor, começa a ver a água, as dificuldades e começa a se deparar com a sua própria fragilidade. Começa a afundar. Pois é, quando nós apostamos no poder de Deus, em algum momento a nossa fraqueza vai se manifestar e nós vamos afundar. E aí Pedro recorre à misericórdia, ao amor de Deus e grita: Senhor, tem misericórdia de mim. E o texto diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o salvou. Percebeu? Quando a relação é baseada no amor e na misericórdia diante da fraqueza, ela estende a mão para socorrer. Diante do delito, ela estende a mão para perdoar e oferecer uma nova chance. Diante do tropeço, a mão é estendida para ficar de pé e continuar a caminhada. Pedro percebeu que na base do poder não dava para ele como não daria para ninguém, nenhum ser humano. E aí ele recorre ao amor de Jesus e à sua misericórdia, e esse sim não falha nunca, porque nós somos dependentes dessa misericórdia. E ao clamar, Jesus estende a mão e lhe socorre, e aí diz: por que a fé de vocês ainda não é amadurecida? O que Jesus quer dizer com isso? Que se a fé fosse madura, ele ia permanecer em pé na água? Não, porque a água não foi feita para ser humano andar sobre ela. A falta de uma fé amadurecida é justamente a fé que recorre ao poder e não ao amor, que recorre ao extraordinário e não à humanização, e não à graça, e não à misericórdia. O que Jesus quer é que eles tenham uma fé amadurecida, que sabe que a relação se baseia na graça, se baseia no amor. É para isso que Jesus está nos chamando, para uma relação baseada na misericórdia. E agradeça a Ele por isso, porque é a única possibilidade de nos relacionarmos com Deus. Não é pelo poder, não é pela justiça, não é pela grandeza, é pela compaixão, pela misericórdia, pelo amor. E ainda bem que Deus nos ama independente de qualquer coisa, e esse amor nos é revelado através da pessoa de Jesus. Que esse amor possa amadurecer a nossa compreensão, a nossa fé a cada dia, a cada momento, e que nós possamos compartilhar desse amor e dessa misericórdia para com as outras pessoas. Se você gostou dessa reflexão, deixe sua curtida, inscreva-se no canal. É claro que você conhece alguma pessoa que gostaria de ouvir esse conteúdo, então compartilhe com os seus contatos. E eu desejo para você, para sua família, uma semana de paz, uma semana de graça e uma semana do amor de Deus se apresentando a você em cada dia da nova semana que começa. Até a próxima oportunidade para mais um Café com Teologia. Te vejo por aqui.